Olá, meus amigos, muito boa noite. Uma noite especial do Dia Mundial do Meio Ambiente, por isso ela é especial, é uma data importante. É uma data importante porque nós estamos num país que é o campeão mundial de recursos naturais. É um país que tem uma singularidade no mundo em relação ao meio ambiente. Portanto, nós temos no Brasil essa singularidade de sermos uma potência mega biodiversa, e nós estamos testemunhando, infelizmente, no Brasil, uma situação terrível de desmonte da política ambiental. O Brasil é assunto no mundo inteiro. A perplexidade que a gente tem no Brasil em relação a o que está acontecendo por aqui. A destruição do arcabouço jurídico, da proteção do meio ambiente, da fauna e da flora, e isso é assustador. Por isso essa data também é importante, hoje. E nós temos no Brasil, hoje, a necessidade de se posicionar em relação a essa crise ambiental sem precedentes que atinge o planeta, e essa necessidade de todos nós, inclusive os artistas, se posicionarem. E é com muita honra que a gente vai hoje receber aqui um artista estelar. Caetano, boa noite. Com toda Boa noite, franqueza, eu vou repetir aquele velho jargão que diz: não tenho roupa para conversar com Caetano Veloso. Então eu escolhi aqui uma roupinha bonita. Eu também. Peraí, André, aqui eu tô tentando ajeitar aqui a... Pronto. Vê se ficou bom. O hold aqui, sou eu. Tá bonito. Tá bonito. Pronto. Vamos lá. Então, Caetano, que honra. E parabéns por você ser quem é, fazer o que você faz, ser essa pessoa que daqui a 100, 200 anos, quem quiser entender a música brasileira, a cultura brasileira, o que foi feito e de que jeito, tem um verbete nesse dicionário chamado Caetano Veloso. E graças a Deus, no Dia Mundial do Meio Ambiente, você está se posicionando, e me parece de forma muito contundente, porque estamos completando um ano de um show que você e a Paula, o povo do 342 Amazônia, junto com Mídia Ninja e Greenpeace, fecharam o Circo Voador na Lapa para dar o recado em forma de música, um show espetacular, e que agora vocês esperaram um ano para liberar lenta e progressivamente. Hoje está completando, né, esse playlist que está disponível no hot site do Amazônia 342, das músicas que você escolheu a dedo para dar o recado contra o desmatamento da Amazônia, contra uma política ambiental que é difusa e ela é trágica, é desastrosa, e você não está em cima do muro, você não está em dúvida. Você, como artista brasileiro, está posicionado. Eu queria, por favor, te ouvir. Todos nós gostaríamos de te ouvir. Por que você decidiu se posicionar em relação à questão ambiental? O que te precipitou nessa direção e por quê? São as evidências, né? É uma questão que interessa a todo mundo, inclusive no meio da turma de música popular e de teatro, cinema, das artes e do entretenimento. Quando se quer fazer uma reunião que seja abrangente, que traga pessoas de diversas tonalidades ideológicas e políticas, você toca na questão ambiental, vem todo mundo. Entendeu? Isso é uma coisa que aconteceu ao longo da história do 342, que é um negócio que Paulinha que começou a organizar junto com a turma da Mídia Ninja. E quando alguns temas, tem umas pessoas que se isentam de participar. Mas quando vem a questão ambiental, cara, vem todo mundo. Precisa ir, né? Então, você sente o peso desse negócio. Então, eu acho que é simplesmente natural que a gente tenha feito o show ano passado e que esteja hoje
podendo comemorar ter feito esse show e chamar a atenção das pessoas para o fato de que fizemos e que ouçam e vejam os vídeos captados lá através da sua comunicação, porque você vem na televisão tratando desse tema de uma maneira bem clara. Caetano, por favor. Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Aliás, os baianos de excelência vieram para o Rio de Janeiro. Eu agradeço em nome dos cariocas, você, o Gil e tanta gente ter se situado para o lado de cá, que o Rio precisa. Eu acho que a Bahia está num rumo melhor que o Rio de Janeiro, viu, nesses últimos anos, por várias razões. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem talvez um dos maiores músicos da história do Brasil, talvez Tom Jobim e Villa-Lobos rivalizem. Eu queria ouvir tua opinião sobre o nível de excelência, da genialidade de Tom, e que você homenageou o maestro soberano quando do nascimento do seu filho caçula, que coincidiu com o aniversário de Tom Jobim. E parabéns, vovô Caetano, né? O Tom agora tem um filho. Meu terceiro neto é o primeiro neto de Paulinha. E que nasceu dentro de casa, parto natural. Foi uma coisa bacana, diferente. E o Tom Jobim é uma figura importante na história da música brasileira. A meu ver, é o maior compositor da música. Eu vou falar somente no âmbito da música popular, né? Você mencionou Villa-Lobos, que, aliás, o Tom Jobim mencionava frequentemente, mas eu não entro nesse mérito. Dentro da canção popular, para mim, o Tom Jobim é o nome número 1. É o maior. Tem uma história... Fala. Não, e ele foi, de todos, o mais atento à questão ambiental. Ele era apaixonado. Ele sabia o nome de todos os pássaros que... Daniel, neto dele, sabe, por causa das conversas com ele desde menino, o nome dos pássaros que voam na Mata Atlântica, na região do Rio de Janeiro, o nome dos animais que há por aqui e em outros lugares do Brasil. Ele era um apaixonado pela natureza e pela convivência do homem com a natureza, com os animais, com os vegetais, com a terra. Tem alguma história legal sua com o Tom? Eu me lembro do prefácio da biografia do Tom, escrito pela Ana Jobim. Pediram para o Chico Buarque fazer o prefácio. O Chico Buarque deu uma fita cassete com uma viagem etílica dos dois. Certamente numa madrugada dessas, buscando, naquele momento, os melhores acordes, o melhor caminho da música, os dois devidamente calibrados. E foi delicioso ver aquela intimidade do Chico com o Tom no prefácio musical da biografia da Ana Jobim. O que você guarda assim da convivência com Tom Jobim? O que ele pessoalmente... Eu não conheci Tom Jobim nesse nível pessoal. Como é que ele era no trato, na conversa, o jeito dele ser? Muito interessante, e eu conheci um bocado. E ao contrário de Chico, que foi, depois de Vinícius, o maior parceiro de Tom, né? Porque uma pessoa que compõe Retrato em Branco e Preto, com aquelas palavras todas no lugar certo e dizendo tudo de uma maneira tão adequada, né, ao peso da nota na melodia. Então, o Chico teve uma convivência espetacular com o Tom Jobim, artística e pessoal. Eu encontrei muitas vezes o Tom, tive um contato sempre maravilhoso com ele e teria muitas histórias para contar, posso escolher umas 2 ou 3. Primeiro que, ao contrário de Chico, como eu tinha começado a dizer, eu não consegui compor com o Tom. Não porque ele não me chamasse, ele me chamou, mas eu fiquei muito intimidado. Primeiro, ele não dava cassete para você levar para casa, então você tinha que compor ao lado dele. O Chico conseguia, eu não consegui. E ele atrapalhava. O Chico comentava isso comigo, comenta quando a gente se encontra, que o Tom atrapalha, fica dizendo piada no meio, dizendo coisas, entendeu? Botando palavras absurdas na própria melodia, enquanto você está do lado dele tentando escrever para valer, entendeu?
E ele, então, me chamou para que eu pusesse letra numa canção dele. Fui para casa dele, fiquei, não consegui. Mas a gente ria muito, né? E ele falava coisas incríveis. Mas teve momentos, assim, para mim, que são celestiais, porque quando eu gravei, o primeiro disco que eu gravei, o long play com Gal, chamado Domingo, o Tom me encontrou e me disse: vou lhe dizer, você cantando aquele coração vagabundo, você canta bem. O Tom Jobim, eu fiquei maravilhado. E depois, passado muito tempo, ele foi pela primeira vez à Bahia. Ele sempre me dizia que tinha medo de ir à Bahia, né? Tenho medo de ir à Bahia. Mas foi e terminou indo comigo ao Gantuá, né? E fomos e tal. E o diálogo dele com uma menininha, eu assisti sentado no chão, junto com ele, com Ana. Uau. E foi um negócio incrível. Mas aí, quando voltamos para casa, ele me disse assim: Caetano, a gente vai ganhando em anos, vai envelhecendo e vai ficando mais livre. Você, por exemplo, aí pegou o meu violão dentro da minha casa em Salvador e tocou... Qual era a música? Uma música minha, cara, que ele falou que achava que eu tinha ficado livre, e ele sabia tocar, tocava, e achava que era música boa, era minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Seu amor. Cantou, ele cantou. Eu fiquei, puxa, como é que um cara acha que uma música minha é boa? Esse cara achando que uma música minha é boa, entendeu? Mas ele foi o cara da... Ó, você pega... Para você entender mesmo todo o negócio, vai muito fundo isso no Brasil, que é... Você tem que se dizer, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, com um pouco sozinho. Caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o mar, é o azul. Peroba do campo, roda madeira, canteira, madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é a chuva, é a ladeira, é a briga, é o vão, festa da primeira, são as águas de mar, fechando. Esse cara aí chegou no coração do Brasil. Eu tenho só cuidado com essa música tudo. Você sabe que o próprio Tom Jobim verteu essa letra para o inglês. Ele falava inglês com uma grande fluência. Até alguns amigos americanos me diziam: o Tom Jobim não parece estrangeiro, ele parece um judeu americano do Brooklyn. O sotaque dele é de judeu americano do Brooklyn. Era o que os meus amigos americanos diziam. Ele falava com muita fluência. E ele disse que aprendeu tarde, aprendeu porque teve que ir para os Estados Unidos, mas aquilo foi, entendeu? João Gilberto não falava inglês quase nada, não pronunciava bem. E o Tom não era incrível. E ele fez a letra toda do Água de Março em inglês. Olha, que legal. Sabe? Lembra que o Paul Simon, no princípio, era a dupla Simon e Garfunkel. O Garfunkel, quando fez o disco solo, incluiu Águas de Março em inglês com a versão do próprio Tom Jobim. E o Tom tinha orgulho olha como o Tom era engraçado, tinha orgulho. Não usei nenhuma palavra latina. Toda com palavras anglo-saxônicas. Toda a versão foi feita com palavras... Na verdade, tem uma palavra latina inevitável, que é March, né? Que é março, que é o deus da guerra, o deus romano da guerra. Né? Mas, na verdade, o resto da letra não tem mesmo nenhuma palavra latina. E ele uma capacidade espetacular. Então,
Mas ele, para mim, cara, ó, eu amei e amei ai de mim muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Pô, uma canção como essa eu aprendi quando eu era novinho. Cara, quando eu conheci Gil tocava, né? Conseguia tirar essas harmonias. Eu não sabia, eu não conseguia ainda, eu tocava muito mal. Eu toco mal, mas eu tocava 1000 vezes pior. Mas eu olhava Gil tocar e fui aprendendo. Me lembro que essa é uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. E eu ficava feliz de poder tocar. Parece um milagre você mesmo reproduzir isso, entendeu? E por causa disso eu fiz coisas como cada palmeira na estrada tem uma moça encostada, uma é minha namorada, e essa estrada vai dar no mar. Cada palma enluarada tem que estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer. Namorando a madrugada, eu e minha namorada, vamos andando na estrada que vai lá no varanda do amanhecer. Aí vem a natureza toda, era uma música de amor. Mas vai do amor em paz à água de março, que ainda nem existia, né? Ou seja, Tom Jobim é o pai de nós todos. Mesmo dos nossos antepassados. Tom Jobim é pai dos nossos antepassados musicais. Sim, sim. Eu vi uma imagem sua na sua página no Instagram, você abraçando uma árvore frondosa, parece ser uma espécie amazônica. E o Tom Jobim, como você sabe, também era um abraçador de árvores, que é o nome que se dá. Ele era. Você tem essa relação forte com a natureza? Algumas correntes místicas dizem que os artistas têm antenas, sensibilidades afloradas para perceber coisas que as outras pessoas que não têm essa oportunidade de desenvolver esses talentos ou não os têm, não percebem. Você é um abraçador de árvore ou ali foi para... Não, vai dar uma foto bonita essa árvore aqui que eu vou abraçar agora. Você tem essa relação, essa empatia com os elementos da natureza e você se sente se nutrindo disso? Cara, eu tenho isso de criança, viu? Eu tenho isso de criança. Minha casa... A casa da Rua Direita tinha um quintal com uma mangueira enorme, uns 3 ou 4 araçazeiros. Araçazeiro, que a gente chama na Bahia, é goiabeira. Né? Porque araçá é o tipo de... o parente da goiaba que é autóctone. A goiaba é indiana, né? Mas o que a gente chama araçá, que é um nome indígena, tupi, né? Que é aquelas com uma goiabinha que não tem quase polpa e que é azedinha, né? Mas a goiaba, na Bahia, a gente chama de araçá, às vezes araçá-goiaba, para dizer que tipo de araçá é. Mas no recôncavo da Bahia, a palavra é araçá. Então, tinha vários araçazeiros. E minha vida, vou dizer assim, minha vida sexual, aos 7, 8 anos, era subir em araçazeiro, entendeu?
Porque não é só abraçar, é se entrelaçar, meter a perna, puxar uma parte com a perna, outra com a mão, chegar num lugar. São vários galhos. E o araçazeiro, a goiabeira, tem uma madeira muito potente, muito firme. Aguenta, você pode se pendurar com as pernas, passar para lá. É muito... Então, eu tenho essa... E na casa que a gente se mudou para a Rua do Amparo, tinha um quintal maior ainda, com araçazeiro também, mangueiras, e tinha um pé de frutapão altíssimo. Esse era perigoso, porque, ao contrário da goiabeira, o frutapão, o galho do frutapão não aguenta você pendurado, não. Não aguenta nem a mim, quanto mais você. E eu subia, mas sabe por que era bom? Porque eu subia agarrado, assim, tomando cuidado, envergava, era o mais alto do quintal. E de lá dava para eu ver a Igreja da Purificação, que é longe, e da casa, relativamente, e a Rua do Amparo. Eu tinha uma visão assim da cidade. E atrás da casa, hoje há casas na rua de trás, que chama Estrada dos Carros, mas não havia. Você tinha uma estrada dos carros, que era uma estrada de terra, areia, assim, e estrada de terra, onde esses carros, estrada dos carros, carros de boi, né? Carros, nesse sentido, eram carros de boi. Nesse caso, era carros de boi. A gente atravessava ela e logo tinha o mato de Seu Amado, porque Seu Amado Chagas, que era o vizinho da nossa esquerda, se você olha para frente da nossa casa em Santo Amaro, ele tinha essas terras ali, né? E a gente abria a porteira, entrava. Eu ia sozinho, cara. Eu ficava horas, às vezes, num lugar que tinha assim, um riacho, com aquelas árvores, ficava aquela sombra. Eu achava aquilo uma coisa... Legal. Caetano teve infância de verdade. Não era playground. Era subir. Eu não posso, sendo assim, eu não posso aceitar o Ministério do Meio Ambiente que há hoje no Brasil, que é como se fosse um ministério contra o meio ambiente. Sim, sim. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, e você está falando de árvore, dessa experiência intensa e rica, com esse universo que a criança fantasia, sobe, explora, vocês também estão envolvidos numa campanha bonita, num lado do Brasil, que ainda tem uma franja verde importante, que é o Amapá, o movimento Amapá Solidário, porque essa pandemia terrível, infelizmente a gente vai ter que falar dela aqui, porque a gente precisa se solidarizar, já que o governo não tem feito a parte dele, e diferentes governos não têm feito suas respectivas partes. Mais de um óbito por minuto no Brasil, né, Caetano? E o movimento Amapá Solidário, 10 entidades que você, a Paula, vocês estão abrindo o caminho para quem puder ajudar. A gente fala muito do Rio, fala muito de São Paulo, Pernambuco, até de Manaus, mas a gente precisa falar mais de Amapá. Eu tive em Macapá ano passado a convite do Ministério Público, vi de perto, é uma região linda, pessoas maravilhosas, mas isolada, não é fácil chegar lá. Não é fácil, não se chega por carro, é avião ou barco. E aí tem um problema, que é a rapidez com que esse vírus se propaga por lá. E vocês descobriram que tem esse movimento Amapá Solidário e estão apoiando, né? Com muito interesse, porque a gente precisa ressaltar o Amapá no mapa do Brasil, né? Para chamar a atenção para um ponto especialmente vulnerável, né? O Amapá. Então, nesse momento, há uma concentração de atenção por parte do 342 no Amapá, porque é necessário que haja uma atenção especial a um lugar que é, por demais, esquecido e negligenciado. Caetano, dias atrás eu conversei com Ailton Krenak, que é uma figura amável, é uma conversa gostosa, é um pensador indígena, assim, de primeira grandeza. E é muito triste a gente ver que não é de agora, é de 500 anos, esse genocídio, esse etnocídio contra nossos irmãos indígenas, os povos originais do Brasil. E você tem, na sua música, na sua sensibilidade, essa empatia
e a percepção de que nós talvez não tenhamos dado a devida atenção, até hoje, o devido respeito por direitos que antecedem a chegada dos europeus ao Brasil. A gente nunca prestou atenção nisso. Qual é a sua opinião sobre o discurso oficial de que o índio tem que produzir, o índio tem que plantar, tem que colher, o índio não pode ser índio, ele tem que evoluir? A gente já ouviu isso do mandatário da nação. Já ouvi muito. Não, eu acho que essa informação em você, como é que você percebe que o Brasil tem oficialmente quase 1 milhão de indígenas, né, segundo o último censo, e vários povos isolados? O Brasil é uma riqueza de diversidade linguística, cultural. E a gente está malbaratando, a gente está violentando isso com é um desplante contra a própria lei brasileira que protege esses povos. É difícil viver num país assim, né? É difícil. Talvez seja mais fácil viver num país como os Estados Unidos, onde eles realmente dizimaram os índios, diferentemente de nós, né? Eu acho que porque nos Estados Unidos não há nações indígenas como aqui, que falam a língua original, que mantêm suas tradições culturais e tal. E nós temos muito. Em alguns outros países da América Latina também. Mas o Brasil tem uma quantidade muito grande. O Brasil é enorme, né? Então, o que a gente tem que ter é a grandeza de encarar a imensidão dessa oportunidade e desse problema que é sermos descendentes de portugueses que invadiram essas terras, tomaram e construíram o país que tem o nome Brasil, que é o nome que foi dado a uma planta que crescia muito na Mata Atlântica e que não cresce mais porque foi tão extraída que foi destruída. Eu acho que a gente tem que ter a coragem e a grandeza de... Por exemplo, se você lê Eduardo Viveiros de Castro, você vai ver que muitas coisas aconteceram, tipo, a população indígena voltou a crescer depois de um tempo. Havia mais certeza da destruição dos índios do que passou a haver a partir de um momento. E começou a haver mais estímulo e consciência entre os próprios índios no sentido da autodefesa de suas tradições e de sua identidade. Eu acho que a gente tem que ter, sinceramente, o governo que nós temos hoje é o contrário de tudo isso que eu estou falando com você agora. Mas o Brasil não é isso. O Brasil é o que eu estou contando também, e muito, entende? Nós temos uma possibilidade de convivência do fenômeno Ocidente, de que nós fazemos parte, a descoberta da América, a construção dos países americanos, todos, nós entre eles, e nós, no caso particular, porque somos um país de dimensões continentais e que fala português, não é nem espanhol, entendeu? O português é um negro entre as eurolínguas. E a gente tem que saber que a gente tem uma responsabilidade grande de resposta histórica, entende? Não é você dizer, há uma missão predestinado a ser o maior. Deixa isso para os Estados Unidos. Eles já fizeram isso, está se vendo o resultado. Entendeu? Não queremos isso, temos que ser outra coisa. Livres disso, maiores, luz, sem imperialismo, sem ideia de dominação. Entende? Temos que aprender com os Estados Unidos, temos que aprender com a China, nós temos que aprender também com o que só aconteceu conosco. Entende? E eu acho que é daí que vem o negócio nosso. É o estímulo de vida dos brasileiros. Muitas vezes, inconscientemente, o homem simples do povo brasileiro vivencia isso, às vezes, com muito mais consciência do que uma porrada de intelectuais da USP ou de simpáticos e progressistas que sejam,
ou de autoridades políticas, na maioria, muito pouco simpáticas e quase nada progressistas. Caetano, quando e por que você compôs um índio? Cara, é um pouco misterioso, mas eu compus. Opa, vai tocar, olha aí. Paula, fique feliz, a live está acontecendo em capítulos. Uhul! O que é isso? São capítulos? Não, tá rolando uma live, nem tô acreditando. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá uma velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, em átomos, palavras, alma, gesto, cor, em sombra, em luz, em som magnífico, virá impávido que nem Mohamed, virá que eu vi apaixonadamente como Kelly, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi machado, afojado e gigante, virá um índio preservado em pleno corpo físico, e todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Agora sim, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, o objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como ele, virá que eu vi machado, machado gigante, virá que eu vi impávido que nem Mohamed Ali, virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. Eu troquei um pedaço. O Me povo enrolei tá na letra um pouquinho, mas nada de te ouvir, o essencial foi dito. de escutar você, é uma coisa. Esquece esse negócio de live. O problema da quarentena é a gente também não poder curtir como a gente gostaria, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita e que a gente gosta estão por perto. Como é que você está lidando com essa quarentena, Caetano? Está sendo bom, proveitoso ou está sendo um suplício? Olha, meio lá, meio cá. Tem coisas, por exemplo, eu pensava que, bom, vou aproveitar o tempo mais, concentrar mais, mas não dá tempo. É muito pior o tempo quando você fica assim com esse tempo todo. Você não, parece que falta tempo, o dia passa rápido. Logo fica de noite, é na hora de dormir, é tarde para dormir, eu preciso dormir mais cedo para fazer. É estranho isso. Não é que fique.
sinceramente, tem um aspecto que eu me lembro. Bom, claro, é semelhante. Eu me lembro quando eu estava preso, que a impressão que dava era que eu estava ali só aquele dia, entendeu? E você não sentia... Eu, por exemplo, já estamos aqui há 3 meses e parece que são poucos dias, parece que é o mesmo dia, entendeu? Por um lado. Na prisão era muito pior, porque parecia mesmo o mesmo dia. Não, você não via mais nada. Não. Aqui não. Aqui eu vejo o mar, vejo ali, vejo a Praia do Leblon daqui. Daqui dá para ver a Praia do Leblon até Ipanema. Vejo os carros passando, vejo uma parte da Niemeyer. Daqui dá para ver. E saio aqui fora, tomo sol. Mas Você acha... eu toco um pouquinho, canto um pouquinho, mas escrevo e leio. Eu mais leio. Agora, você acha que as pessoas que passaram pela prisão, você foi um preso político, Frei Beto, Mandela, Diário de Anne Frank, conhecer a experiência de quem passou pela privação da liberdade, em alguma perspectiva, isso pode ser útil para quem se angustia com a experiência do isolamento social? Ou é inevitável o desconforto, não há o que aprender, tem que lidar no dia a dia, cada um com seu cada um? Olha, cada um com seu cada um. Mas há exemplos de diferentes naturezas, né? Eu acho Nelson Mandela e Gramsci os dois melhores exemplos. Aliás, falar em Gramsci agora é uma coisa, uma maluquice no Brasil, porque a mania é a direita xingar Gramsci e tentar caricaturar Gramsci, entendeu? É o que a direita tem feito no Brasil. Xinga Gramsci, ele criou o marxismo cultural enfim, vai distribuir mamadeira de piroca para nossas crianças, o que quer que seja Gramsci, entendeu? É um programa terrível de Gramsci de subverter pela cultura e tal. E, na verdade, o que a direita tem feito é uma caricatura disso. Eles fazem isso de uma maneira grosseira. Gramsci tinha um programa, ficou na cadeia escrevendo, pensando sobre como agir pacificamente para a transformação das relações econômicas e sociais. E não que eu pense como ele, nem que eu seja marxista, nem que sonhe com um país com um partido único, com um líder comunista que pode virar um desses Stalins e Mao Tse-tungs, e pessoas que me assustam na história, num certo sentido. Não sonho com isso, mas eu respeito o trabalho de um homem como Gramsci, entendeu? E acho uma tristeza que muita gente no Brasil fique enganada com essa caricatura do gramscismo que é feita pela direita, né? E muitas pessoas, por ingenuidade, falta de conhecimento... Eu estou com cabelo horrível nessa quarentena, nunca mais pude cortar. Nada, rapaz! Tu tá um gato! Tá um gato! Deixa eu pegar carona... Um gato angorá, não sei, um gato... Deixa eu pegar carona aqui na deixa que você deu, não estava no nosso script. A gente está na era do fake news. Eu queria saber a tua opinião sobre se esse e outros, essas deturpações da verdade, essas recriações, essa inverdade em série, essa indústria de fake news. A gente pode atribuir isso à direita, como você está falando, ou é uma extrema-direita enlouquecida e insana? Porque dá para a gente designar isso de um movimento político ou é hashtag outra coisa? Olha, é mais outra coisa do que propriamente uma definição da direita. Se a gente for definir o que significa direita no espectro político por esse lixo, a espécie humana, ou pelo menos a população brasileira, está desmerecida de todo. Não é assim. É claro que a direita pode ser representada por pessoas que defendem a tradição liberal e que querem defender o tipo de democracia capitalista liberal, entendeu? Com organização familiar e tal,
estável. O que há de moralmente execrável nisso? Em princípio, nada. As críticas que eu aprendi a intensificar com conversas com Jones Manuel, que é um youtuber marxista e que comunista mesmo, e que me caiu com muito peso para mim, foi muito importante, porque ele me mostrou, através do pensador que é o que mais o orienta, que é o pensador italiano Domenico Losurdo, e eu li os livros do Losurdo e fiquei realmente... Isso mudou sei lá, a estrutura de pesos e contrapesos do meu pensamento. Porque Losurdo mostra com muita clareza por que o próprio liberalismo pode e deve ser criticado e olhado com muita exigência. Não é dizer, no Brasil o liberalismo foi desmerecido porque os liberais brasileiros apoiavam a escravidão. O liberalismo todo apoiou a escravidão. O liberalismo mundial apoiou a escravidão. Foram séculos de liberalismo. Os pais fundadores dos Estados Unidos não disseram uma palavra contra a escravidão. Jefferson tinha escravos. A maioria dos primeiros presidentes dos Estados Unidos da chamada Revolução Americana, que foi a independência, coincidiu com a Revolução, que eles se adiantaram à Revolução Francesa, o que é importante. Mas a Revolução Francesa manteve uma como é que se diz? Reprovação da escravização de pessoas, uma reprovação da escravidão. A Revolução Americana não incluiu isso. E hoje nós estamos vendo as ruas dos Estados Unidos cheias de pessoas bravamente protestando contra o racismo profundo, definido, profissional da cultura inglesa na sua maneira de colonizar as Américas. Entendeu? A igreja apoiou a escravidão. A igreja apoiou a escravidão. A igreja apoiou. A igreja apoiou, em muitos momentos defendeu. Você lê o livro de Joaquim Nabuco, o abolicionismo. Eu acho que o abolicionismo no Brasil é uma grande lição. Eu acho que muito da esquerda perde um tempo enorme querendo desmerecer a Princesa Isabel, Joaquim Nabuco, Dom Pedro II, entendeu? E eu acho isso um desperdício, porque a história da abolição no Brasil é a mais bela história de esquerda que nós temos vivenciado. Não é a intentona comunista de Luiz Carlos Prestes, e que deu força a Getúlio Vargas fazer uma ditadura. Não é isso. A história da abolição é preciso... Cara, eu fiz uma música, ela dizia assim... As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias com Gil, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, nas lapelas. Mas não me lembrei todo logo, mas é bacana, porque fala do... Tem uma hora que diz que nós somos... Eu e Gil, a gente dizia os dois juntos no show que a gente fazia junto, cantar no meio dessa música, fala: nós somos a Guarda Negra da Redentora. A Guarda Negra da Redentora existiu no Rio de Janeiro. Negros, capoeiristas, apoiados por José do Patrocínio, entendeu? Se consideravam a Guarda Negra da Redentora, a Princesa Isabel. Na minha cidade, eu cresci com os negros festejando todo 13 de maio. Todo 13 de maio, em Santo Amaro, os negros se reúnem. Eu tenho uma música também sobre isso, chamada 13 de maio. Se reúnem na Praça do Mercado para celebrar
a Princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea, entendeu? A caneta de ouro. Você leia no texto do... Toda vez eu não esqueço o nome dele, isso é uma injustiça total. Você acha no site do Ricardo. Da casa de Rui Barbosa. Ricardo, não sei das contas. Não, Não, o nome dele é... Você está dando uma aula. Eu sei, toda vez só na hora de falar eu me esqueço. Quando eu estou conversando em outras horas eu me lembro. Mas a velhice é isso mesmo. Tenho 77 anos, então tenho o direito de me esquecer o nome. Ele vai me perdoar. Ou o pessoal da casa de... Você está dando uma aula, cara. Aliás, a casa de Rui Barbosa, assim como a Cinemateca de São Paulo, do Brasil, que é em São Paulo, então, essas coisas estão sendo todas ameaçadas e prejudicadas e quase destruídas pelo governo que nós estamos tendo. O povo brasileiro, não estou falando o povo no sentido demagógico, estou falando as pessoas do Brasil, a pessoa simples, comum, a pessoa mediana que gosta de música, que vai ao cinema, vai ao clube de cinema, entendeu? E a pessoa que nem liga para isso, que vai ao trabalho, não tem tempo de fazer muita coisa, mas pensa um pouquinho, vê, ouve uma coisa, votou, não votou, vai votar, não vai votar. Tem que saber disso, entendeu? Que não pode deixar um governo destruir as coisas que mantêm a tradição que faz do Brasil merecedor das camélias do Quilombo do Leblon, que eram usadas pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel acolheu negros fugitivos em Petrópolis, entendeu? E usava as camélias do Quilombo do Leblon, que era um quilombo abolicionista, entende? Era um quilombo abolicionista, não era um quilombo tradicional, porque houve no período da abolição o surgimento de quilombos que, na verdade, eram grupos abolicionistas de negros ex-escravos ou escravos fugidos. Isso aí era coisa de um português, você sabe. No Leblon era uma plantação que pertencia a um português. O Leblon, naquela época, não era. O Leblon era mato, entendeu? É outra coisa. E esse português ajudou esses negros. E Joaquim Nabuco ia lá, o próprio Rui Barbosa ia lá, e a Princesa Isabel recebia as camélias, e a camélia virou um símbolo do abolicionista. Então, a pessoa viu um cara com a camélia na lapela, é abolicionista. Com esse eu posso conversar e fazer e tal. E a Princesa Isabel usava e protegeu negros fugidos. Então, a gente não pode jogar fora essas partes incríveis da nossa alma, entendeu? Não pode. Eu acho que isso é contraproducente. Caetano, eu vou pular aqui, porque eu tive o privilégio de saber as possíveis músicas que você ia cantar, e você já nos brindou com outras fora do roteiro, porque a gente veio descendo a ripa num dos países mais desiguais no mundo, que tem racismo e que pese as opiniões em contrário que vêm do núcleo duro do atual governo. E a gente está tendo a oportunidade, a partir do que houve nos Estados Unidos, que está levantando assim com uma voracidade essa questão mal resolvida em 400 anos, depois do fim da escravatura por lá. Eu quero lembrar uma música tua com Gil, que foi um soco no estômago e que trouxe de forma muito, eu diria, saudavelmente, esteticamente linda, porém dolorosa, essa desigualdade que nos aflige. E desde que você compôs a música, eu não sei sua opinião, a gente continua ainda muito, mas muito aquém daquele país que a gente gostaria que existisse, que é onde as pessoas de cor, os pretos, os mestiços, os mulatos, não passem por situações tão constrangedoras no dia a dia que nós, brancos, não sabemos quais são. E o Haiti, que é o país com o menor IDH das Américas e do Caribe, emprestou o título dessa música, que repito, uma porrada no estômago.
como é que você vê essa música hoje? Qual é o contexto dessa música hoje? Me parece que ela não está nem um pouco datada. Cara, o Haiti é uma canção que é difícil de se tornar datada. Tão grande é a dificuldade de superarmos essa lista de horrores que você... Eu não sei tocar. Mas o Haiti tem um arranjo pancada. Foi Gil que fez esse riff, e esse riff fez a música ser possível. Eu compus toda sozinho. Isso aí tem que... Mas não é sozinho, porque Gil fez isso e isso deu a cara da música, assim. Que é como se fosse um rap brasileiro. É um rap pioneiro, antigo, bem depois de língua, mas é ainda num período que não havia os rappers brasileiros como passou a haver. Mas eu acho essa música, ela tem... Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos, e outros quase brancos, ou quase pretos, quase brancos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. Essa é bem uma definição da como é a distribuição do status das pessoas no Brasil, né? Outros quase brancos ou quase pretos, ou outros quase brancos, quase brancos, quase pretos de tão pobres. Ou seja, mesmo você sendo quase branco, se você é pobre, você é quase preto. É essa nuance da coisa do Brasil, bem diferente dos Estados Unidos, né? Porque lá é muito definido. Eu costumo dizer de uma maneira um pouco irresponsável, mas dentro da linha de humor, que os ingleses são racistas muito profissionais e os portugueses são os mais amadores de todos. É uma confusão. Eu prefiro a confusão, mas é mais difícil sair da confusão do que da opressão organizada. Mas enfrentemos o mais difícil. Tenhamos orgulho de viver o mais difícil, porque a superação do mais difícil pode levar a lugares maiores do que esse tipo de dominação que eu não desejo que o Brasil venha a exercer. Mas eu quero que o Brasil salve o mundo. É salvar o mundo. É o Espírito Santo. Não é negócio de... a Bolsa de Valores subiu. Entendeu? Hoje em dia, essa separação, esse gap, como se diz tanta palavra em inglês hoje em dia, entre o mundo financeiro e a economia real é um desastre tão grande que a publicação que é a maior defensora do liberalismo no mundo, inclusive do neoliberalismo, que é a Economist, dessa revista inglesa, bota o gap entre o financismo e a economia real como um gap perigoso, entendeu? Botam na capa do coisa e botam como editorial da revista. E isso é sinal de que o negócio é sério. Então, eu quero que a gente supere essa porcaria, entendeu? Com o nosso jeito de ser. Eu, por exemplo, a questão do negro, para mim, é uma questão, ao mesmo tempo, muito... Você falou, nós, como brancos, não temos a experiência... Eu, nesse sentido, me sinto menos branco do que você para dizer... Eu não tenho, como eles dizem, lugar de fala para dizer o que você disse com a mesma inteireza e naturalidade. Eu não sou assim, porque, primeiro, meu pai era mulato. E
Minha vizinha, nossa vizinha, do lado esquerdo de quem está dentro de casa olhando para a rua, Lourdinha, era preta e muito amiga da nossa família, muito amiga, colega das meninas no ginásio, na escola, no princípio, depois amiga nossa. A filha dela até hoje em dia é médica formada e ela casou com um outro cara preto chamado João, tem uma filha preta, bonita, que eu encontrei numa festa da Mídia Ninja, agora, recentemente. Reencontrei depois de muitos anos que não via, fiquei muito feliz. Então, é muita proximidade. Do lado direito de quem está na porta da minha casa olhando para frente, 3 casas para lá, moravam umas meninas, moram ainda, né? Umas meninas, filhas de Dona Morena. A mãe dela chamava-se Dona Morena. Todas negras. O pai delas não era casado com a mãe delas, era casado com outra mulher. Era um homem negro, mas de posses. Tinha uma casa luxuosa na Praça da Purificação, entendeu? E essas meninas eram minhas mais frequentes amizades. Eu ia para a porta da casa delas todos os dias conversar com elas o tempo todo, entendeu? E a minha formação pessoal, crescer junto com elas, desde a escola primária até a minha ida para Londres. Quando eu voltei de Londres, é que eu tive uma notícia interessante e importante na história do Brasil. Elas se tornaram não só evangélicas, como abriram uma igreja evangélica e lideraram até a construção de um templo. E é toda uma complexidade, entendeu? Da vida do próxima aos... Porque em Santo Amaro, por exemplo, a Igreja da Purificação é luxuosa, barroca, do tempo na patente tem um teto barroco pintado, muita imagem de Nossa Senhora é uma imagem barroca, bonita, com aqueles dourados e tal. E é frequentada nas festas de fevereiro pela população da cidade. Você olhando, depois que eu aprendi a ter o olho estatístico que os americanos nos ensinaram a partir dos anos 70 a respeito de raça, eu comecei a olhar, eu olho, aqui no dia 2 de fevereiro, na festa, na missa da festa, entendeu? Nas 9 noites da novena, você olha e você não sente nenhum esboço de hierarquia racial, entendeu? Bahia e Salvador. Mas ao mesmo... Mas, desculpa, Caetano. Desculpa eu estar falando mais do que você, mas